Olá, sou Samuel, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC. Atualmente eu coordeno o Laboratório de Urbanismo. A gente tem trabalhado aí há algum tempo com alguns municípios, né, desenvolvimento de políticas públicas ligadas ao desenvolvimento territorial, como planos diretores, planos de regulação fundiária, planos de mobilidade urbana, política de habitação, planos de habitação de interesse social. Fui convidado, tive a honra de ser convidado aí pela FECAM para conversar um pouquinho, né, com os técnicos do município de Santa Catarina. Me sinto muito honrado de poder falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, que é um dos objetivos da sexta rodada de conferências da Conferência Nacional das Cidades, né, e que tem replicação nos estados e nos municípios também, com a elaboração das conferências municipais e estaduais. Então, depois de 10 anos, a gente inicia novamente uma trajetória de elaboração, tentativa de elaboração de uma política nacional de desenvolvimento urbano, algo que é muito importante porque, como vocês sabem muito bem, né, a realidade dos municípios, desde os municípios de pequeno porte até os municípios de grande porte, ela é bastante diferente, né? E não dá para a gente imaginar que as questões ligadas ao desenvolvimento urbano, à urbanização do Brasil vão se resolver de forma isolada a partir da atuação de cada município, apesar, claro, de cada município ter uma responsabilidade grande. Santa Catarina é um contexto bastante importante dessa realidade, né? A gente tem um território em transformação, muitos municípios perdendo população, uma concentração demográfica bastante representativa em alguns trechos do território do estado. Isso traz também uma complexidade grande, né, e uma necessidade de desenvolvimento de pautas comuns, né, de uma construção coletiva que ajude esses municípios, né, na sua diversidade e a também a desenvolver políticas específicas. A gente tem exemplos de políticas nacionais, né, setoriais que são referências até mundiais, como o nosso Sistema Único de Saúde, como o sistema educacional, né, apesar das suas dificuldades, ele, né, funciona e tem uma trajetória longa e consegue de alguma forma incorporar a realidade e a diversidade dos municípios. Claro que tem muita coisa para evoluir, e é nessa expectativa que também a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano pretende se estabelecer, né? Não só uma política, mas também um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, e que tenha como foco, objetivo, né, o título dessa rodada de conferências, né, Construindo Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. Então, essa Conferência das Cidades, ela pretende, a partir da realidade de cada município, poder construir uma política nacional, e ela desenvolve, ela está organizada a partir de 3 eixos principais, e esses 3 eixos, né, elas têm que de alguma forma tentar construir, né, uma pauta comum, entendendo que desde o município aí que está há muito tempo perdendo população até uma região metropolitana como Florianópolis, né, como Joinville, elas têm as suas necessidades de planejamento. Então, são 3 eixos principais, eu vou falar sobre um dos eixos, mas só rememorando, né, um dos eixos é o eixo 1, que é esse que eu vou falar com vocês, é sobre articulação setorial, né? Então, desde aí de 2002, a gente tem tentativa de construção de políticas setoriais na mobilidade urbana, no saneamento básico, na habitação e regulação fundiária, também nos instrumentos financeiros, né? Então, esse é o eixo 1, que eu vou falar um pouquinho mais com vocês. E o segundo eixo tem a ver também com a gestão estratégica e financiamento, aí pega a parte de gestão de regiões metropolitanas, controle social e gestão democrática, a parte da própria estruturação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e depois mecanismos de financiamento também do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então isso é muito importante, né? A gente sabe que tem municípios com uma dificuldade financeira muito grande, que são muito dependentes de transferências estaduais e federais da União. E isso a gente acredita que, né, para o funcionamento também, mesmo esses territórios com fragilidades institucionais, eles têm, né, tido transformações no território, formas de ocupação. Muitas vezes né, a gente tem vivenciado aí esse contexto de mudanças climáticas que recentemente, né, afligiu o Rio Grande do Sul, como outras regiões de Santa Catarina, a tendência de intensificação dessas situações, né, e que vão exigir também um cuidado maior no planejamento, na orientação do desenvolvimento urbano, mesmo nos pequenos municípios, né? Então esse é o segundo eixo, e o terceiro eixo tem a ver com os grandes temas transversais, então que atravessam, né, os municípios, as institucionalidades e também a própria discussão da conferência,
que é a sustentabilidade ambiental, as emergências climáticas, transformação digital do território. Então a gente tem uma inovação aí, né, tecnológica bastante importante, mas a tecnologia é um suporte, né? Se ela não for bem utilizada, ela também não necessariamente ajuda, né, a planejar, organizar, orientar o desenvolvimento urbano de forma adequada. E o outro é a questão de segurança pública, né, a questão dos territórios populares, o enfrentamento com controle armado, então que é uma realidade talvez um pouco mais específica de alguns centros urbanos de maior porte em Santa Catarina e no Brasil. Então, só lembrando, né, o desenvolvimento urbano tem a ver com a política política de desenvolvimento urbano tem a ver com um conjunto de instrumentos, ferramentas financeiras que tentam dar, financeiras, administrativas, urbanísticas, ambientais, que tentam orientar, né, a forma como as pessoas ocupam o território, como é que elas constituem suas atividades de emprego, de educação, de acesso ao lazer, à cultura. Então, no final das contas, tem um impacto muito concreto, né? Seja em qualquer setor da administração pública municipal, assistência social, saúde, educação, todos esses são temas que têm algum tipo de influência territorial, né? Onde a gente coloca uma escola, a gente coloca uma praça, um posto de saúde, isso pode facilitar a vida das pessoas, pode dificultar a vida das pessoas. E o papel do planejamento urbano e do desenvolvimento urbano tem dado uma condição de maior coerência para isso, né? Que a escola, quando for implementada, ela possa trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Além da gestão do equipamento, da contratação de professores, tem uma dimensão territorial bastante grande. Como também, né, uma creche, um posto de saúde, uma escola, uma praça, um parque, né, onde colocar comércio, onde possibilitar que se construa indústria, né, tudo isso faz parte também, como se organizar a mobilidade urbana, né, como possibilitar que a população de baixa renda tenha acesso à moradia, como evitar que se ocupe as áreas de fragilidade ambiental, né, com maior suscetibilidade a desastres ambientais. Então, tudo isso são temas ligados ao planejamento territorial e que demandam também uma ação articulada entre as esferas, né, municipais, estaduais e federais. Mas não adianta também o governo federal, né, a partir da realidade de Brasília, imaginar que, né, as cidades, pequenas cidades, né, de Santa Catarina, as médias cidades, têm a mesma condição do que os grandes centros, né? E isso foi um pouco da fragilidade das políticas urbanas, desenvolvimento urbano nesses últimos anos, que elas de alguma forma acabaram fortalecendo muito alguns instrumentos voltados para a realidade dos grandes centros. E não é a realidade necessariamente de Santa Catarina, né? E é por isso que cada município, né, tem que se ver na condição de poder discutir seus problemas, porque tem pauta comum, né? Existem muitas pautas que são comuns aos pequenos municípios, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e de outros, como também, né, tem pautas comuns entre grandes e pequenos municípios ligados à regularidade fundiária, a questão da moradia, a questão ambiental, né? E é importante que essa realidade diversa do país ela seja incorporada, senão vai ser mais uma política, mais um instrumento voltado só para determinados contextos. Então, trazendo para o eixo 1, né, que é o eixo de articulação entre políticas setoriais, a gente tem 3 temas setoriais principais que foram trazidos para esse eixo: a questão de habitação e regularização fundiária, a questão de saneamento básico, a questão da mobilidade urbana e depois as questões ligadas ao plano plurianual, né? Eu vou falar cada uma delas de forma sucinta e tentar ser objetivo, porque esse é assunto para mais de né, mais de dia, alguns encontros, mas tentar, né, só sensibilizar da importância e da pertinência desses temas para cada um desses municípios. A gente aqui no LabUrb, no Laboratório de Urbanismo da UFSC, a gente tem trabalhado com realidades muito diferentes de municípios, desde municípios de médio porte, de 120 mil habitantes, Biguaçu, 80 mil, Antônio Carlos, ali 12 mil, São Pedro de Alcântara, Anitápolis, Angelina. E a gente sabe que, apesar, né, a gente, por exemplo, tem um contexto de Angelina, que está perdendo população há 30 anos, Anitápolis também, agora no último censo começou a crescer um pouquinho. Mas mesmo nesses municípios a gente tem uma complexidade grande de atuação, porque são territórios que têm uma dinâmica própria, né? Muitas vezes o território é mais amplo do que, né, do ponto de vista da área territorial é mais amplo do que Florianópolis, apesar de ser uma população pequena, mas é uma população que vai se distribuindo nesse território. E muitas vezes num contexto, né, geográfico bastante complexo, né, com topografia acidentada, com cursos d'água, com rios e com áreas de suscetibilidade, com áreas de exploração mineral, né? Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento territorial. Quando a gente fala de habitação e regulação fundiária, mesmo nesses pequenos municípios,
sobre nos médios, nos grandes ainda mais, né? A gente vê que tem essas dinâmicas de produção irregular da terra, né? A partir de loteamentos informais, quando há loteamento, ou a partir de ocupação, né? De áreas de interesse ambiental, ou as áreas de suscetibilidade para a população de baixa renda, que não tem realmente condição de comprar um lote regularizado, um lote até informal. Muitas vezes ela precisa procurar sua forma de morar para poder ter acesso a emprego, saúde, educação, né? Muitas vezes na condição de subsistência básica. Então a gente vê vários tipos, né, de produção de habitação que não incorpora essa demanda social mais ampliada, por um lado, né, então que não dá condição para a população de baixa renda acessar o mercado imobiliário, seja da terra, né, do terreno, seja da construção, né, da edificação. A gente tem um histórico no Brasil de uma política habitacional bastante descontínua, esparsa no tempo. E a gente tem que imaginar aí, né, não é uma especulação, né, cerca de 60% da população, né, dependendo do contexto, do município e do estado até mais, que vive com um salário mínimo, 2 salários mínimos. É uma população que, né, muitas vezes é a força de trabalho e muitos dos empregos que a gente tem de comércio, de serviços, e que ela, né, se ela for precisar pagar aluguel ou comprar material de construção ou acessar um terreno, ela não tem condição de fazer isso. E não é a realidade só dos grandes municípios, é a realidade também dos pequenos. Né? Muitas vezes os pequenos municípios têm uma base econômica relativamente frágil, ligada à agricultura ou ligada a atividades, né, não necessariamente com valor agregado grande. Isso faz com que também muitas vezes a renda local seja pequena. Então às vezes a pessoa as famílias até têm o terreno para construir nesses municípios pequenos, mas não tem condição de acesso à construção, ao arquiteto, né, ao projeto, ao material, né, à mão de obra. Então esse é um contexto, né, então de ter uma política que possa dar uma condição mínima. Se a gente vê, né, o poder público, o Estado, a sociedade tendo a habitação como direito social básico, que é aquilo que é dito na Constituição como direito social básico, como saúde e educação, né, que a gente tem saúde pública, tem educação pública, a habitação passa a ser também um tema central, né, se a gente quer dar uma condição de vida digna para parte da sociedade que não tem acesso a isso. E quando a gente não oferece, né, condições para acesso ao mercado formal, né, ou a moradia, uma política habitacional, a gente começa a verificar também processos de produção irregular da terra. Não só ligada à baixa renda, a gente tem muita irregularidade, né, ligada também aos estratos de renda média, até de alta renda no Brasil. Então, a gente pega Florianópolis, é um caso, tem bairros de Florianópolis que 80%, 70% ele é irregular de alguma forma, né? Então são várias camadas dessa irregularidade, e isso também significa vários tipos, possibilidades e prioridades a serem dadas, né? Nem todo tipo de irregularidade fundiária ela é ruim, ela deve ser enxotada, porque muitas vezes é a forma como a gente consegue acessar, mas também a gente teria que ter políticas, né, de regularização, de formalização, de acesso à infraestrutura, aos serviços, né, coleta de lixo, saneamento básico, para que a gente dê condição para essa vida. Agora tem outros circuitos de irregularidade fundiária que a gente tem que tentar evitar, que no final de contas traz um contexto muito ruim para os municípios que têm pouca renda, né? A gente possibilita que a irregularidade fundiária, né, a produção informal dos lotes, parcelamento do solo aconteça em qualquer lugar. Isso vai reverter para a própria sociedade local. Ter que financiar, né, acesso à infraestrutura, ao calçamento, à iluminação pública, num orçamento tão exíguo, né? Então, às vezes, é uma dificuldade grande do município conseguir gerenciar isso, mas é algo que precisa vir, né, desde o ponto de vista normativo, com legislação, com suporte também financeiro, também técnico, né, para que essas situações sejam minoradas. Então, o tema da mobilidade da habitação, interesse social e da redução fundiária, pela experiência que a gente tem tido aqui no Laboratório de Urbanismo, ele é transversal a todos os municípios. Claro, com intensidades menores, de acordo com a característica de renda, de crescimento demográfico, de atração, mas ele é um tema transversal. O segundo tema é o saneamento básico, né? Então, saneamento básico, lembrando que saneamento é um guarda-chuva, né, que abarca pelo menos 4 tipos de temáticas diferentes, né, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, parte da drenagem urbana e a parte do lixo, dos resíduos sólidos. Então se a gente for ver também, é um tema que ele é transversal, né? A gente tem exemplos super positivos, como a Angelina, que é uma referência aí, no Brasil, de coleta de lixo, de resíduos, até coleta seletiva, no município de pequeno porte, que consegue dar conta. A gente sabe que é um tipo de serviço caro, né, para o município financiar, mas de acordo, muitas vezes até com lógicas de consórcio, né, ou de solidariedade entre municípios, a gente consegue fazer o enfrentamento de alguns desses temas.
soluções, né, que se tem, né, desde aí da Política Nacional de Saneamento Básico, né, elaboração de planos municipais de saneamento básico, mas como muitas das políticas que a gente tem no Brasil, esse tema acaba tendo, né, às vezes até uma legislação boa, estruturada, mas muitas vezes as formas de financiamento, de controle, de execução, eles acabam não acontecendo. E é necessário também a gente imaginar que essa Política Nacional de Saneamento Básico, do financiamento do saneamento básico ligado à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, ela vai precisar entender a diversidade do território. Mesmo um território, né, de pequena população, a falta de, por exemplo, tratamento de esgoto, ela impacta efetivamente a qualidade de vida da população, né, impacta a questão de saúde pública, transmissão de doenças. É claro que a solução para o município de pequeno porte, né, não é a mesma para um município de grande porte, de grande concentração demográfica, né? Às vezes pode ter redes individuais coletoras. A gente teve durante um bom tempo no Brasil uma política muito importante, né, que foi a política de saneamento básico para os municípios pequenos, né, que desenvolviam as soluções, projeto Microbacias, né, que desenvolvia e financiava ações de esgotamento e tratamento de esgoto individual nas casas. A gente tem em Santa Catarina um déficit bastante grande, né, comparável até aos dos piores estados aí da federação em relação à cobertura da rede pública de coleta de esgoto. Então é um tema, né, a parte de resíduos sólidos, né, uma tendência à universalização, mas ainda vários casos de descarte informal, né, de lixões, de aterros sanitários, né, que não necessariamente funcionam tão bem, alguns bons exemplos em algumas regiões também. Então, o resíduo sólido é uma complexidade grande também, o lixo, né, pelo custo, pela complexidade, às vezes uma população muito distribuída no território, tem que fazer coleta nessas regiões afastadas, né, onde o caminhão de lixo tem dificuldade de chegar por causa da estrada, da falta de pavimentação, da má qualidade do acesso, né. Por outro lado, a gente tem também, né, o tema ligado ao abastecimento de água, que é um dos setores que funcionam melhor, assim, dentro do saneamento básico, né, também com uma tendência à universalização, mas também com as suas dificuldades, né, imaginando que a gente tem aí pesquisas recentes que mostram também a degradação dos mananciais de água, da qualidade, né, que a gente teve aí alguns laudos sobre a existência, né, de matéria orgânica e de química, né, nesses mananciais, isso prejudica a saúde da população também, a própria condição das mudanças climáticas, que provavelmente vão impactar a disponibilidade de água no território, né, e também com essa concentração demográfica que a gente tem, né, pega esse quadrante aí que vai de Florianópolis até Joinville, o território no litoral está cada vez mais concentrando população, os mananciais de água desses territórios não necessariamente são aqueles mais preservados e com uma condição hídrica, disponibilidade hídrica tão representativa. Então, tudo isso são temas também para serem pensados a partir da realidade de cada município, pequeno porte, médio porte, grande porte, no sentido de ter uma política mais estruturada de financiamento corrente, de planejamento corrente, de acompanhamento desse planejamento, né? Não adianta a gente fazer plano e guardar na gaveta, né? Quando se tem ação, né, o plano de ação, as estratégias, os prazos, as responsabilidades, é muito importante que isso seja colocado em prática. Só que é importante que se dê condição para os municípios fazer isso, né? Não adianta aquele município ter um técnico ali, um engenheiro que faz tudo, né? Bate escanteio, cabeceia, faz acompanhamento de obras públicas, faz acompanhamento de plano diretor, né? E muitas vezes não tem fôlego, não tem condição de poder fazer muito mais do que isso, né? Então, dar uma condição mínima, né, de atuação técnica, de acompanhamento, de planejamento, de instrumentos de acompanhamento das transformações do território é muito importante. E eu acho que isso necessariamente, né, vai demandar uma política de articulação e integração entre as diferentes esferas do governo, né, municipal, estadual e federal. Indo para a questão do tema da mobilidade urbana, é um terceiro tema bastante relevante, né? Talvez esse seja aquele mais sensivelmente percebido nos grandes centros, né, nas regiões metropolitanas. Eu moro em Florianópolis, então a gente vivencia aqui a dureza do que o trânsito e a mobilidade cotidiana, né, o deslocamento entre o trabalho, entre o comércio, o serviço, o local de estudo, a dificuldade de transporte coletivo poder funcionar, o investimento muitas vezes concentrado em alguns tipos de soluções, né, como duplicação, triplicação de rodovia, né, uso incentivado do transporte individual, a falta de incentivo aos modais alternativos, como a caminhada, a bicicleta, no caso de Florianópolis, por exemplo, transporte aquaviário. Então a gente tem, né,
no contexto das regiões metropolitanas, dos grandes centros, sobretudo quando são centros conurbados, como aqui, né, Florianópolis, Iguaçu, São José, Palhoça, né, tem uma complexidade mais grande, maior, né, e a gente tem no contexto ainda, né, se a gente pensa Florianópolis até Joinville, nesse conjunto de municípios que vão se integrando com fluxos cotidianos, né, a gente traz aí uma complexidade que é ainda maior do ponto de vista territorial e que vai exigir até do poder, né, poder público, do governo estadual, né, ações de integração, de planejamento, buscando dar uma coerência territorial, algum sentido de organização, né, priorização e investimento, né, porque se a gente continuar fazendo obras e ações de modo fragmentado e disperso, a gente muitas vezes só está reforçando essa dificuldade, né, sobretudo num contexto de crescimento demográfico, de concentração de população em algumas áreas. Mas mesmo nos municípios de pequeno porte, isso é uma situação, né? A gente sabe que nos municípios de pequeno porte muitas vezes não tem acesso ao transporte coletivo, as pessoas que moram no interior têm a dificuldade de vir até o centro, né, de acessar às vezes o posto de saúde, de acessar, né, o comércio, o serviço, por conta dessa dificuldade também ligada à mobilidade. Muitas vezes até em municípios ligados à região metropolitana, né? A gente tem vivenciado isso em Anitápolis, tem vivenciado isso em Angelina, em São Pedro de Alcântara, né? Como muitas vezes a gente tem uma concentração de serviços de transporte coletivo dentro do núcleo metropolitano, né, a área mais densa de Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça, mas esses municípios que fazem parte ali do contexto metropolitano não se beneficiam, né? Então, o plano de mobilidade urbana sustentável, o Plano USA, direcionava isso, a tentativa recente de integração do transporte público, né, sistema integrado de transporte público, tentando fazer com que a gente tenha algum tipo de equilíbrio, né, aquelas linhas às vezes mais rentáveis ajude a financiar as linhas menos rentáveis, tem investimento mais estruturado, né, em deslocamentos locais a partir de modais alternativos, como a caminhada e a bicicleta, né, então tudo isso faz parte do contexto de mobilidade urbana, mas não só isso, né, quando a gente fala de mobilidade urbana também tem a ver com a própria organização da cidade. Se é uma cidade dispersa, fragmentada, né? A escola está aqui, o posto de saúde está lá, o comércio está mais além, tem um loteamento a 5 km para lá, outro loteamento a 8 km para lá. Isso faz com que as pessoas precisem se deslocar mais, né? Precisem utilizar mais, às vezes, o carro individual. Se a gente, às vezes, tem o comércio, o serviço, a escola, o posto de saúde, a praça, próximo da casa, isso faz com que as pessoas possam ter a opção alternativa de caminhar, né? De usar bicicleta. Então, não tem a ver só com investimento em infraestrutura, né? Linhas de ônibus, calçamento, pavimentação, asfalto é importante isso, né? Mas pensar nessa como uma única alternativa, como uma única estratégia, ela tem mostrado a sua deficiência e seu limite aí ao longo das últimas décadas, né? Por mais que se invista, né, em mobilidade, nessa característica de infraestrutura, mais a gente tem visto que tem incentivado o uso do transporte individual, né? Então, esse uso incentivado faz com que essa infraestrutura se torne logo deficitária, né? Por conta do aumento da demanda. Então, se os modais, né, bicicleta, caminhada, o transporte aquaviário, o transporte público, né, o carro, o automóvel, de cada um, né, colaborar um pouco, né, com alternativas diferentes, tem um cenário um pouco melhor. Em umas cidades pequenas a gente tem também a questão da calçada, da caminhabilidade, da acessibilidade, né? Então, às vezes tem uma calçada até apertadinha, a pessoa que usa cadeira de roda, a pessoa que caminha tem que ir pela rua, o poste fica no meio da calçada, né? Ou questão de estacionamento, entrada e saída de casa. Então, tem vários contextos ligados à questão da mobilidade, né? Desde a coisa mais pontual, né, do desenho da rua, da calçada, até essas coisas mais estruturantes ligadas à própria organização da cidade. Então, isso também tem aspectos que aproximam a realidade dos municípios, tem aspectos que diferenciam, desde o pequeno município, passando pelo médio e pelo grande. Então é muito importante que né, só reforçando mais uma vez, que essa Política Nacional de Desenvolvimento, que os municípios se sintam motivados a fazer isso, é uma oportunidade de reunir os técnicos, de reunir, né, a sociedade civil, o Conselho da Cidade, o Conselho de Desenvolvimento Territorial, né, para parar para discutir, né, quais são as grandes demandas ligadas a isso, que a gente precisa fazer com que ela suba nessas demandas até o governo federal e a gente, né, procure encontrar ferramentas financeiras, técnicas, operacionais, né, institucionais, normativas, para que essas dificuldades possam ser enfrentadas, né? Nenhuma boa cidade pelo mundo ela se faz de forma sem planejamento, né? Dificilmente isso acontece de forma orgânica, intuitiva, as pessoas vão fazendo o que querem e a cidade vai aparecer boa daqui a um tempo. Ela exige muita dedicação, muito esforço, muita estrutura,
exige financiamento, mas é uma batalha que, se ela for enfrentada, ela pode trazer efetivamente uma condição de vida para a população, lembrando que a gente tem, né, boa parte da população que precisa de um pouco mais de suporte pela dificuldade com que ela se insere no território, a dificuldade que ela tem de acesso à moradia, ao emprego, ao trabalho. Então isso faz parte também dentro de uma política, é estabelecer prioridades, né? Não significa fechar os olhos para todos, né, mas poder indicar quais são aqueles setores, né, aqueles territórios que precisam um pouco mais de suporte, quais são aqueles temas que são prioritários nesse momento, quais são aqueles grupos sociais que precisam também um pouco mais de auxílio. Então a gente espero que esse vídeo tenha ajudado aí de alguma forma a mobilizar, de destacar a importância desse momento, né, de aproveitar ele para poder de alguma forma, nesse novo ciclo que se inicia, a gente ter uma condição um pouco melhor aí de planejamento, de gestão, né, territorial e, no final das contas, de melhoria das condições de vida da população. Fico à disposição aí, estou no Laboratório de Urbanismo da UFSC, do Departamento de Arquitetura, né, então meu nome é Samuel, só reforçando, fico à disposição. Um abraço.